Olá, boa tarde a toda a comunidade 247, quarta-feira, 5 de março, 13 horas aqui do Brasil. Pepe fala diretamente da Tailândia, ao vivo, para uma das lives mais aguardadas desse ano de 2025. Tudo bem, Pepe? Sawadee-krap! Olá em tailandês. Olá em tailandês para você. Obrigado a Fátima, ao Latif. Obrigado a vocês. E é um enorme prazer estar com vocês de novo. Faz tempo, né? Faz tempo, Pepe, e muitas pessoas já estão querendo saber se você virá ao Brasil para a cúpula do BRICS em julho desse ano. Você tem planos de vir ao Brasil, não? Tem que ir, né? Não, claro, tem que ir. Especialmente porque o ano passado, eu fiquei 6 meses na Rússia o ano passado, em boa parte seguindo os BRICS, a preparação da cúpula em Kazan. Então vai ser iluminador de ver o que o Brasil pode fazer em... Eles têm 4 meses à frente para preparar essa cúpula. É um desafio enorme. Eu espero que seja possível fazer... Eles tiveram a primeira reunião, para vocês terem uma ideia, agora no final de fevereiro, dos grupos de trabalho, do Business Council, etc. Vai ter mais 4. Março, abril, maio, junho. A última é no fim de junho e a cúpula no Rio é no começo de julho. Então, vocês imaginam, em 4 reuniões, eles terem que resolver a agenda inteira dos BRICS, que, depois da cúpula em Kazan ano passado, agora é desmesurada. Então, claro, nós todos esperamos que o Brasil dê um show, mas vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil. E muita coisa vai acontecer até lá, né, Pepe? O mundo está fervendo, né? Bom, eu estou num BRICS partner. A Tailândia é um partner oficial dos BRICS. Estão entusiasmadíssimos de fazer parte dos BRICS, ainda que... por que nós não entramos direto como a Indonésia? Vamos começar, Pepe, mas assim, eu acho que o pessoal está muito ansioso para saber a sua visão sobre a questão Trump-Zelensky, né? Então, começa por onde você achar que deve até a gente chegar no ponto culminante. Vamos lá. Me chama uma pergunta, Leonardo. Não, então vamos jogar assim, olha, como é que você interpretou, na verdade, o que aconteceu na Casa Branca e o que vai acontecer a partir de então, né? Quer dizer, o Zelensky, quer dizer, qual é o prazo de validade para a gente começar por aí? Mínimo. Vocês lembram que em várias lives anteriores nós falávamos do poder anterior democrata e do Ocidente coletivo, a possibilidade de jogar o Zelensky embaixo do ônibus. Mas era muito remota essa possibilidade. Trump, em 1 mês e meio, jogou Zelensky embaixo de um double-decker inglês gigantesco em velocidade. Eu sempre lembro do The Smiths, quando você fala do double-decker bus, né? Quer dizer, que tem uma música assim... a double-decker bus crashes into... Exatamente. Diga lá, Pedro. Era previsível. Era previsível considerando a psicologia do personagem. Ele foi, durante toda a era dos democratas no poder, promovido como o garoto estandarte dos valores do Ocidente, por cima de tudo, e especialmente depois do início da Operação Militar Especial, há 3 anos, literalmente, fevereiro há 3 anos atrás. Ou seja, ele era o personagem do garoto estragado, né, mentalmente, que era capaz de gritar e pedir qualquer coisa e era recompensado praticamente na hora. Então, vocês imaginem, psicologicamente, ele agora ter que lidar com o oposto absoluto. Trump é um businessman. Ele olha a guerra da Ucrânia e a única coisa que ele viu é números em vermelho, em todos os lados. E os números em vermelho relativos aos Estados Unidos. Para ele, a OTAN e o resto da Europa não interessa. Ele está apenas focalizado nos números em relação aos Estados Unidos. E o que faz um businessman nas situações dessas? Corta os gastos. E corta pela raiz. E corta quem está gastando um dinheiro que ninguém sabe onde está. Esse é o X da questão. Tem os números mais estapafúrdios sobre quanto os Estados Unidos, o complexo industrial militar, o governo americano, a OTAN, as diferentes
os diferentes vetores de ajuda, entre aspas, humanitária e militar à Ucrânia enviaram. Vai de 100 bilhões de dólares a 300 bilhões de dólares. Trump colocou 350 bilhões, que é muito acima do real. Mas, no mínimo, a gente tem plausível entre 100 e 200 bilhões de dólares. Claro, como ele está numa campanha doméstica e internacional de corte de gastos, considerando os déficits inenarráveis do governo americano, dívida interna, dívida externa, dívida do Estado, tudo. Claro. Agora, tem um problema muito sério, porque ele está batendo de cara com o Deep State. Ou seja, qual a solução, pode-se dizer, extremamente engenhosa que ele encontrou? Eu transfiro todo o custo, a partir de agora, de uma provável extensão da guerra na Ucrânia contra a Rússia para os europeus, em vários níveis. Primeiro deles, tem que pagar. Tem que pagar significa que não é mais 2% do produto interno bruto de cada membro da OTAN. Agora é 5%. É um aumento de 150%. Que, obviamente, nenhum dos membros da OTAN tem essa grana. O que eles vão ter que fazer? Pegar emprestado no mercado internacional dos abutres de praxe. Eu não preciso nem dizer para vocês quem são esses abutres de praxe, que já estão salivando com os lucros extras de toda essa história. Segundo, aos poucos, pelo que vazou até agora, oficialmente, não de especulação, vindo do Hegseth, chefe do Pentágono, do próprio Trump, dos seus assessores do Conselho de Segurança Nacional, uma transferência paulatina dos custos, mas bastante radical, dos Estados Unidos como principal financiador para a OTAN, mas com os Estados Unidos de fora. Ou seja, os europeus da OTAN, mais o Canadá, vão ter que pagar praticamente tudo a partir das próximas semanas, digamos. E o mais extraordinário da história, ok, vocês querem continuar a guerra? O problema é de vocês, mas vocês vão ter que pagar tudo e vocês vão ter que se rearmar, porque, obviamente, a OTAN está desmilitarizada. O objetivo principal da Rússia, durante, especialmente o último ano da Operação Militar Especial, não é conquista de território. Agora está tendo conquista de território, mas aquela maneira russa do camaleão, devagarzinho. É desmilitarizar não só a Ucrânia, como a OTAN. Eles estão conseguindo fazer isso com a estratégia de guerra de atrito clássica russa, que os melhores analistas militares independentes, tanto os russos como americanos, entendem perfeitamente, que é uma guerra de atrito para desmilitarização do adversário. E a OTAN está desmilitarizada. Como é que eles vão repor o estoque? Comprando mais armas de quem? Do complexo industrial militar americano. É o plano, é o rearm da Ursula von der Leyen, 800 bilhões de dólares. Nós vamos chegar nesta maravilha, né, Leonardo, que é, desde o começo dessa semana, culminando agora na quinta-feira, quando ela vai apresentar o seu plano, entre aspas, de rearmar a Europa com 800 bilhões de euros que eles não têm. Que eles vão ter que pegar emprestado com juros absurdos, que eles não vão ter como pagar. E uma das maneiras que eles vão ter como pagar, as populações dos estados nacionais que fazem parte da União Europeia já começaram a ler o que está escrito no vento, para lembrar o nosso amigo Bob Dylan. O corte de benefícios sociais, corte de pensões, corte do sistema de saúde, corte de todos os benefícios que você possa imaginar, baixar o nível de vida do cidadão europeu médio para pagar esse rearmamento absurdo com o dinheiro que eles não têm, para pagar os juros que vão ser estratosféricos. É inacreditável. E o mais extraordinário é que todo analista militar que acompanha a guerra no dia a dia sabe que se essa possível nesse novo exército, vamos supor que daqui a alguns meses eles cheguem ao campo de batalha no Solo Negro de Novorossiya.
os caras vão se render em 10 minutos. Quando eles virem na frente deles o que eles não viram nunca na sua vida militar de casernas confortáveis pela Europa inteira, que é uma guerra ferocíssima de trincheiras, de artilharia hiper pesada. As trincheiras, quando eu fui ao Donbass, 3 semanas atrás, eu vi as trincheiras do lado russo. A gente pegou uma estrada para ir para Ugledar, que foi liberada 4 meses atrás, para vocês terem uma ideia. Do lado esquerdo estavam as trincheiras russas, não, das milícias do Donbass. E no lado direito estava um campo minado ao infinito, minado pelos ucranianos. Vocês imaginam um cara que está numa academia militar na França, sabe, comendo foie gras todo dia? Bota um cara desse numa situação de guerra como essa. Mas eles se rendem em 5 minutos mesmo. Sem dúvida nenhuma. E com a bandeirinha colorida, a bandeirinha rainbow, né? A bandeirinha arco-íris. Não queremos, não podemos. O Pepe, só que tem uma questão muito intrigante em tudo isso que está acontecendo, que é o seguinte, quer dizer, quando começou a guerra da Ucrânia, né, e o Biden como grande promotor dessa guerra, eu pelo menos tinha a impressão de que os europeus eram aquilo que você chamava, são os chihuahuas que estão seguindo a determinação dos Estados Unidos. Agora que os Estados Unidos saem da guerra, eu, se fosse um europeu, falava, porra, que legal, estamos livres dessa guerra inútil, né? E aí, de repente, os europeus que querem fazer a guerra, qual é a lógica dos europeus fazerem a guerra contra a Rússia, se o que a Rússia estava oferecendo para a Europa era energia barata, gratuita não, mas muito mais barata do que hoje, ou seja, quer dizer, qual é o mal que a Rússia faz aos europeus? Por que tanta russofobia na Europa? E por que a Europa não se aproveita do Trump para, na verdade, se libertar da própria OTAN, né? A resposta adequada à sua excelente pergunta seria um longo ensaio de 10 mil palavras. Ou a gente ficar aqui 1 hora detalhando todas as razões. Eu vou tentar dar uma versão curta para você e para todos vocês. A russofobia está entranhada nas elites europeias e nas diversas elites europeias, desde os suecos ao Commonwealth polonês, lituano, a Napoleão, cuja derrota ainda não foi digerida na França, o que é absolutamente extraordinário, a Hitler e agora a OTAN. Ou seja, vem de séculos e pelas diversas elites aristocráticas, ou não tanto, de diversas nações europeias. Porque, basicamente, a relação da Europa Ocidental com os eslavos, e os eslavos russos especialmente, é condená-los como bárbaros, o que é um resquício, digamos, é a última linha de uma linhagem que vem dos gregos e dos romanos. O termo bárbaros foi inventado, como vocês sabem, pelos gregos, que era quem não conseguia falar grego com um sotaque aceitável, era definido como bárbaro. E isso passou para o Império Romano, que também usou isso para todos que não, no caso, não abdicassem ao poder supremo de Roma. E isso continuou pelas cruzadas, continuou por toda a história da Europa, atravessando o Renascimento, o Enlightenment, o Iluminismo, até chegar ao século XIX, ao século XX, Napoleão e Hitler. Exatamente, essa observação. Muito legal esse comentário do Raul aqui. Exatamente, os negros do gelo é absolutamente excelente. Ice niggers, a tradução literal, negros do gelo em português. É perfeito. Assim como os árabes são considerados sand niggers, são os negros da areia. Ou seja, o preconceito da Europa predominante, especialmente nos últimos 250 anos, não foram os últimos 500 anos. A Europa conquistou o mundo basicamente a partir da metade do século XVIII. Ou seja, isso vem entre 200 e 250 anos no máximo. E o adversário a ser espoliado e saqueado, por definição, foi sempre a Rússia. O que explica essas avalanches século após século. Vamos fazer é como se houvesse uma operação Barbarossa, Leonardo, a cada século. E a última operação Barbarossa é a OTAN. É muito interessante, porque aí a gente percebe um componente muito racista nessa russofobia, obviamente, né? Claro. E aí talvez isso explique a questão dos ucranianos, né? Porque os ucranianos são russos,
mas eles não querem ser os negros do gelo. Quer dizer, esse desejo ucraniano de ser europeu também é uma coisa que, como diz aqui o Raul, nem Freud explica, né? Porque por que os ucranianos querem tanto ser europeus e não ser eslavos, né? Foi um processo de lavagem cerebral extremamente sofisticado que começou antes até, mas começou a se organizar a nível acadêmico, a nível de doutrinar elite militar e elite acadêmica, jogar um monte de dinheiro em cima a partir do final da União Soviética. Já nos anos 90, essa mentalidade ucraniana que não, nós somos europeus, não somos eslavos, sim, podemos ser eslavos talvez, mas somos europeus, acima de tudo. Isso começou nos anos 90 e explodiu na década dos 2010, antes mesmo do Maidan, e depois do Maidan em 2014, há 11 anos apenas, estourou completamente. Ou seja, toda a elite que controla o poder em Kiev, desde Maidan, seja quem for, pode ser Poroshenko, pode ser o cocainômano, não importa. E quem está em volta, os oligarcas ucranianos que estão em volta, a mesma coisa. E as milícias neonazis, como o batalhão Azov, que eles controlam, a mentalidade é essa, basicamente. E os russos são considerados a escória absoluta. É como se você tivesse uma elite, entre aspas, ucraniana, pensando como o MI6 na Inglaterra. Aliás, muito importante, porque o MI6 foi fundamental nessa lavagem cerebral. E o MI6 continua muito mais presente no controle dessa elite de Kiev do que a própria CIA. Quem eles estão preparando agora em Londres, diariamente, Leonardo, dando aula com um quadro negro para ser o próximo líder da Ucrânia? O general Zaluzhny. O general Zaluzhny, tecnicamente, ele é o embaixador da Ucrânia no Reino Unido. Não, ele está sendo endoctrinado em detalhes para ser o próximo líder, defendendo os interesses do MI6 e dos ingleses. Os americanos sabem disso também. Embora eles não sejam tão sofisticados em termos de inteligência estrangeira com o pedigree do MI6 e o pedigree do Império Britânico, eles aprenderam, pelo menos, assim aprendeu pelo menos o básico. Então, eles não querem, eles querem um cara deles, que vai defender os interesses dos Estados Unidos. Não acharam ainda. O que é uma das razões porque Zelensky continua. O final de Zelensky é tácito, é um dado. Já faz parte da realidade. Não se sabe ainda quando vai ser e qual vai ser o substituto e a modalidade onde ele vai ser jogado embaixo do double-decker bus. Você viu a declaração do Elon Musk dizendo que deve ser considerada a ideia de um exílio ao Zelensky para que ele também não seja investigado por lavagem de dinheiro? Porque parece que os Estados Unidos já têm a informação do quanto foi desviado, né, desses gastos com a guerra. Eles devem ter informação completa, provavelmente. Eles têm números detalhados, Leonardo. Nós não sabemos até que ponto está detalhado, porque, como você sabe, muitos de vocês devem lembrar da famosa auditoria inexistente no Pentágono, anunciada pelo Rumsfeld um dia antes do 11 de setembro. Na época era trilhões de dólares. Ninguém nunca achou esse dinheiro. Assim como podemos dizer, as centenas de bilhões de dólares, ainda que seja de 100, 200, ou exagerando até 300, que foram despejadas na Ucrânia, ninguém vai descobrir todo o trajeto de toda essa grana. Mas Trump, ele quer, de qualquer maneira, o breakdown completo de todo o dinheiro que nós enterramos lá, porque eu quero recuperar a história. Ou seja, esse acordo, a história do acordo dos minerais e das terras raras que não existem no que vai sobrar da Ucrânia, né? No oeste, elas estão, 70% estão em Novorossiya e agora são parte da Rússia. Esse acordo, que, por sinal, se for assinado, é absolutamente ilegal, que eles vão assinar um acordo com um presidente ilegal. Bom, mas essa é outra história. Como eles são um império, eles podem disfarçar, jogar uma batelada de advogados para inventar um precedente.
a lá império. Como a gente sabe, eles são capazes de tudo, e ainda são o império. Isso é super importante. O objetivo é recuperar pelo menos 60%, 70%, 80% do que foi... quando o que a União Europeia, por si só, jogou na Ucrânia é problema dos europeus, e isso não interessa a Trump 2.0. Esse abacaxi é dos europeus. E é o abacaxi dos chihuahuas, literalmente, dos irrelevantes. Quer fazer um novo exército? Manda, o problema é seu. Quer continuar a guerra? Ótimo, mas continua, nós vamos ter que comprar nossas armas. Quer fazer uma nova... mandar 30 mil mantenedores de paz, como o Starmer estava discutindo com o Macron nos últimos dias? O problema é de vocês também, nós não temos nada a ver com isso. Porque eles sabem, primeiro de tudo, que os russos não só não vão aceitar, como se houvesse essa força de paz, os caras seriam alvos no momento que eles pisassem em solo ucraniano. E o objetivo principal de Trump em relação ao complicadíssimo dossiê da Ucrânia, ele quer achar algum tipo de solução, seja qual for. Ninguém sabe ainda que tipo de deal, a arte do deal, toda aquela palhaçada que a gente está acostumado a ouvir há 2 décadas, que tipo de deal ele pode vender para os russos que seja aceitável a Putin e ao Conselho de Segurança russo. Isso é um tema de discussão perene. Não, eu estava em Moscou até a semana passada, literalmente. E na semana passada, antes de vir para cá, nas 2 últimas reuniões que eu tive, a gente estava discutindo, entre outras coisas, sobre isso. Vocês todos lembram que Trump disse literalmente a Zelensky no Salão Oval: você não tem as cartas. Isso se aplica exatamente, Leonardo, a Trump em relação a Putin, em relação à Ucrânia. Ele não tem cartas. E ele sabe que ele não tem cartas. Ele tem que inventar, tem que ser um truque de prestígio ditador para atrair a atenção do Putin com algo que seria uma espécie de deal. Mas não vai funcionar. Os russos não querem um cessar-fogo, primeiro de tudo. E a única coisa que se fala no momento no eixo Washington e em torno é um cessar-fogo. Não. Putin, Lavrov, Ministério das Relações Exteriores, Medvedev, todo mundo está falando. A gente quer uma discussão ampla, que é a discussão que a gente queria no final de 2021, quando os russos mandaram aquelas cartas para a Casa Branca e o Pentágono, falando de indivisibilidade de segurança. Pode parecer um calhau para vocês todos, mas esse é o X da questão que as 2 grandes potências nucleares têm que discutir na prática. Quais são as novas esferas de influência dos 2 lados? Até onde vai? Como isso vai ser regido? Reavaliar o tratado de mísseis, posicionamento de mísseis nucleares e não nucleares. Ou seja, é uma matrix de discussão, e no meio tem o dossiê Ucrânia. Na verdade, então, é a discussão de uma nova ordem internacional, né, Pepe? É a nova ordem. Sim, é uma nova ordem, exatamente. É uma discussão de uma nova ordem internacional com novas esferas de influência. Daí, vários de nós termos introduzido a possibilidade de uma nova Yalta. Tem que ter uma nova Yalta. Vai ser entre Putin, Trump e Xi Jinping. A nova Yalta são esses 3. Porque os donos, as 3 grandes potências globais, são esses 3. A Europa se enterrou, cometeu harakiri, sepulcro, tiro nas costas, bala no pescoço, como vocês quiserem resolver. Eles se enterraram e agora acabaram de ser enterrados nos últimos dias, de novo, por Trump. E isso é absolutamente impossível de entrar no cérebro deformado dessas atuais elites políticas europeias. Se você discute, por exemplo, com intelectuais dissidentes de altíssimo nível na Alemanha, na Itália, 2 ou 3 na França, incluindo o nosso amigo Emmanuel Todd, eles sabem perfeitamente disso. Mas vai tentar explicar isso para as atuais elites políticas, incluindo o novo chanceler BlackRock da Alemanha, o Le Petit Roi em Paris. Meloni já está começando
começando a ter alguma ideia, muito distante, evidentemente, que talvez a coisa esteja mudando e ela vai ter que... mas não é Meloni que dita a política externa italiana. São os caras que estão por trás dela, em Roma. Então, essa complexa renegociação, onde os europeus vão entrar justamente como os chihuahuas e não vão estar sentados na mesa. Eles vão ser parte do menu. Como os árabes, a Liga Árabe, os dirigentes árabes vão ser partes do menu na discussão da nova relação de poder no oeste da Ásia. A mesma coisa. Ou seja, enquanto o sistema decisório da Europa depender das decisões serem tomadas na OTAN e depois ratificadas pela Comissão Europeia em Bruxelas, que é, na verdade, o braço de relações públicas da OTAN, enquanto esse sistema não muda, não só os europeus não têm a menor chance de serem respeitados pelos Estados Unidos, como eles vão ser eles já estão totalmente eliminados, vão ser ainda mais eliminados e vão ser muito mais espoliados daqui para frente. O problema é o seguinte, se isso muda, Leonardo, isso vai ocasionar, é algo que muitos de nós já discutimos, e acho que nós já discutimos entre nós também, o desmoronamento em paralelo para um abismo da OTAN e da União Europeia simultâneo, o que é extremamente plausível num prazo muito mais curto do que todos nós estávamos pensando. A gente estava jogando isso para até o final da década. Agora já há possibilidade de que isso possa acontecer até 2026 ou 2027. Tudo acontecendo muito rápido, né? Esse comentário é muito interessante. O Belbraço fala assim, Europa, uma lacaia dos Estados Unidos, guerra mundial cheira a falácia, Europa está falida. Já não tinha cacife para peitar os Estados Unidos e não é agora que vai ter. Só agradecer aqui, Pedro, ao Thiago Ávila, que te encontrou no Líbano, mandou um abraço. Disse que é marcante o quanto o Pepe contribui para a compreensão do mundo atual. Agradecer a Cíntia Chaim e ao Edson Antunes, que também está dizendo que na mesma linha, né, que o Zelensky não tem as cartas, né? A guerra começou exatamente pelo desejo de entrar na OTAN e a Ucrânia não entrará para a OTAN. Aliás, a OTAN pode desaparecer. O Pepe, havia uma expectativa de que nesse discurso do Trump ao Senado, de que os Estados Unidos saíssem da OTAN. Isso ainda pode acontecer, na sua opinião? Os Estados Unidos podem sair da OTAN, a OTAN pode simplesmente acabar? Não, vai ser uma saída, para lembrar todos vocês, mais ou menos da minha geração e das seguintes, vocês lembram de lenta, gradual e segura? Vai ser uma saída lenta, gradual e segura, o que é absolutamente extraordinário. Agora, é um problema muito sério, porque se há uma mudança de administração daqui a 4 anos, supondo que os democratas voltem ao poder daqui a 4 anos, eles vão reverter tudo. Então, Trump, não só ele tem muito pouco tempo para tornar isso um fato consumado, como passar a bola para o próximo candidato republicano, que praticamente, com toda certeza, e ele está sendo formado para isso, vai ser J.D. Vance, para que eles tenham um prazo de 8 anos para solidificar de vez. Os Estados Unidos não precisam mais da OTAN, porque o novo poder americano imperial está se lixando em defender a Europa de uma ameaça que não existe. É impressionante. Exatamente, você resumiu perfeitamente. O mais extraordinário, Leonardo, é que é um raciocínio que, digamos, um garoto que esteja no ginásio e esteja começando a estudar um pouco de relações internacionais, ele vai chegar a esse raciocínio intuitivamente. Não, a Rússia não quer território, não quer invadir ninguém, nem aqueles chihuahuas vagabundos do Báltico, nada. Eles querem, não venham aqui nas nossas fronteiras ocidentais, nos ameaçar, colocar mísseis, etc. e tal.